Tom! Tom! Onde você está, filho? Meu pai, perdoa-me. Eu só o deixei para procurar algo melhor. Para o senhor, meus irmãos e minha mãe. Os meus amigos que visitaram as terras dos muçulmanos me disseram que lá é terra dos sonhos e refúgio para os pobres. Eu só quero esquecer a memória da pobreza e da miséria que nos assolam aqui. Não se preocupe comigo, pai. Voltarei assim que encontrar o meu próprio caminho. Os ferimentos dele são profundos e não param de sangrar. Precisamos já da ajuda do mestre Abul Qasim al-Zarawi. Meus filhos, quem se aventurar no campo da cirurgia deve conhecer a anatomia, tal como Galeno e Al-Razi a descreveram. Deve-se conhecer as funções dos órgãos e sua descrição. Hipócrates disse: quantos se autodenominam médicos, mas poucos deles o são realmente. Principalmente quando se trata de cirurgia. Mestre Abul Qasim, como vocês estão? Espero que o senhor esteja bem. Nós recebemos um rapaz com ferimentos graves para que o senhor o trate. Seria possível? Os ferimentos dele são bastante graves. É bem provável que ele esteja sangrando há horas. Deve ser feita uma cirurgia urgente. Enquanto houver luz do dia, limpe-o. Troque suas roupas e depois traga-o para a sala de cirurgia. Querido pai, eu não lhe escrevo desde que parti, mas estou bem. Apesar da flechada que recebi quando vinha para cá, não se preocupe. Eu tive a sorte de ser tratado em um hospital comparável aos palácios mais pomposos dos reis europeus. Camas limpas, lençóis brancos como a neve. Os pacientes aqui não querem se curar e ir embora, já que nos dão as refeições mais deliciosas e quem precisar de remédios permanentes pode obtê-los na farmácia do hospital. Quando eu melhorar, vou receber roupas novas e 5 moedas de ouro, para não ser obrigado a procurar outro emprego após deixar o hospital. Com o alvorecer do século IV do calendário islâmico, os ricos oásis da Andaluzia estavam alegremente decorados, saudando o surgimento do cientista que despertaria a medicina do seu sono profundo, varrendo o pó da ignorância que durante tanto tempo cobriu as artes médicas.
e abrindo novos e amplos horizontes para a humanidade, desvendando novos segredos da humanidade. Trata-se do médico e cirurgião andaluz Abu al-Qasim al-Zahrawi. Culturalmente, a Andaluzia era distinta de outros países, pois os árabes chegaram como conquistadores em todos os campos, cultural e intelectualmente, e quando fundaram Córdoba, a cidade era comparável a Bagdá em todos os campos da ciência. Córdoba é uma antiga e próspera cidade espanhola. Foi uma das capitais mais importantes do Ocidente, caracterizada por seus traços andaluzes orientais do século X. Naquela época, Córdoba era uma das principais cidades ao redor do Mediterrâneo e do Oriente Médio. Era muito melhor que o norte da Europa, que ainda se encontrava na Idade Média, uma época muito sombria, sem nenhum progresso científico. Quando o califa Al-Nasser chegou ao poder em Córdoba, ele era um grande filósofo e historiador. A sua biblioteca continha 400.000 livros. Além disso, as publicações da Universidade de Córdoba chegavam a 250.000 livros. Os estudos eram gratuitos, pois o Estado investia muito na educação naquela época. Portanto, não é de se estranhar que os melhores médicos, os lógicos, o início da filosofia e muitas coisas importantes de que nos orgulhamos remontem ao século IV do calendário islâmico. Logo, naquela época, surgiu um movimento de tradução muito pequeno. Abdulrahman al-Nasser pôde investir grandes quantias de dinheiro na tradução de alguns escritos europeus famosos, em benefício daqueles que desejassem se destacar nestas ciências, pois ele acreditava que qualquer pessoa que pudesse se distinguir nelas seria o porta-voz desta civilização andaluza. Nesta atmosfera civilizada da Andaluzia, Abu al-Qasim Khalaf ibn Abbas al-Zahrawi nasceu no ano 325 do calendário islâmico, na cidade de Zahra. O seu pai se esforçava muito por sua educação e cultura. Al-Zahrawi, como sabemos, está relacionado com Madinat al-Zahra, cidade fundada pelo califa Abdurrahman III al-Nasser Lidin Allah. Portanto, ele foi chamado de Al-Zahrawi, assim como todos os estudiosos oriundos daquela cidade. Também é chamado de Al-Ansari, porque sua família descendia dos Ansari árabes de Medina. Estes tinham chegado à Andaluzia, estabelecendo-se ali desde os primeiros dias da conquista. Meus filhos, reflitam bem sobre a palavra do Exaltado que se refere a vocês. E em vós mesmos
tendes os sinais, não os vedes? Allah nos mencionou especificamente nestes versos para mostrar o seu poder e a grandeza da sua criação. A criação do homem é o mistério mais poderoso do cosmos. É o segredo mais complexo que encarna o poder de Allah de maneira mais clara. Os olhos do menino se abriram para os versos do Criador. No entanto, ele não estava totalmente convencido da interpretação que lhe oferecia o seu sheik. Tampouco se conformou com o que o seu pai queria para ele. Pelo contrário, ele decidiu firmemente explorar o desconhecido e penetrar pacientemente nas profundezas da alma humana, o grande segredo de Allah. Quando Zahra, sua cidade natal, se tornou demasiado pequena para os seus sonhos, com a sua alma sedenta de conhecimento, ele estava pronto para partir para Córdoba, que estava repleta de escolas e suas bibliotecas repletas de manuscritos de obras-primas, especialmente no campo da medicina. Al-Zahrawi viveu na Era Dourada Islâmica, razão pela qual realizou seus estudos lendo as enciclopédias de medicina antiga e todos os livros disponíveis naquela época. Este foi o seu ponto de partida para a inovação. Aqui devemos mencionar o nome de Hipócrates. Ele foi um dos médicos mais famosos do século V a.C., assim como Galeno de Pérgamo, que viveu entre 129 e 216 d.C. Os escritos de ambos contribuíram muito para a educação de Al-Zahrawi e moldaram o seu pensamento no campo da cirurgia. Todos eles são considerados seus professores, embora indiretamente, começando com Galeno, Dioscórides, Hipócrates, Ibn Galgal, Ar-Razi e Avicena. Eram considerados os seus professores, que lhe ensinaram indiretamente. Ele estudou quase tudo, desde odontologia até farmácia. Muitas coisas que não podem ser resumidas aqui. Al-Zahrawi atingiu um nível de conhecimento tão alto que ele foi capaz de analisar criticamente para as ciências antigas da época dos gregos e romanos. Pode-se dizer que a leitura foi a sua primeira escola. Na minha opinião, Abu al-Qasim al-Zahrawi, conhecido mundialmente como o pai dos cirurgiões, alcançou esta posição de duas maneiras. Primeiro, através da prática constante e segundo, por sua persistência. Ele não era precipitado, mas persistente o suficiente para tentar algo pela segunda e terceira vez. Abul Qasim al-Zahrawi não era médico apenas no nível teórico, como era o caso de muitos médicos, principalmente os árabes que escreveram sobre medicina, mas nunca a praticaram. Al-Zahrawi não era esse tipo de médico. Em razão disso, Al-Zahrawi queria que seu estudo da medicina estivesse fundamentado em princípios e metodologia. Ele adquiriu grande experiência na medicina graças às técnicas de experimentação e observação e ao registro dos resultados dessas experiências para construir as suas teorias. Tudo isso somado à sua interação com diferentes grupos de pessoas daquela época, cuja saúde estava seriamente deteriorada devido à falta de médicos. Ele expressava o seu pesar ao encontrar médicos sem qualquer conhecimento de medicina realizando cirurgias que levavam à morte dos pacientes. Ele notou inúmeras deficiências na prática médica da sua época. Isto devia-se à escassa compreensão da anatomia do corpo humano. Al-Zahrawi acreditava que a verdadeira ciência que levaria à cura só era possível através do estudo da anatomia.
A maioria dos médicos naquela época se contentava em prescrever medicamentos porque temiam que as intervenções cirúrgicas pudessem causar a morte dos seus pacientes. Os cirurgiões antes dele pensavam que uma traqueotomia, por exemplo, era muito perigosa, porque não tinham uma ideia clara da anatomia da traqueia. Ele desenvolveu um método para abrir a traqueia com segurança, quando esta estava bloqueada para a respiração. Em princípio, pode-se tratar todos os pacientes, se o médico souber algo de anatomia. Isto vale para todas as partes do corpo: nariz, ouvidos, olhos, ossos, até mesmo para a obstetrícia e ginecologia. Ele passou toda a sua vida praticando e experimentando. Ele tinha um grande interesse pela anatomia e até hoje pode-se dizer que ninguém pode ser um bom cirurgião se não souber a anatomia. Abu al-Qasim al-Zahrawi tinha uma maneira particular de pesquisar e experimentar. O seu interesse em anatomizar o corpo humano o ajudou a aprender sobre os órgãos do corpo humano, as suas funções e como eles estavam conectados. O que mais tarde faria com que ele tivesse uma coragem sem precedentes para realizar cirurgias. A cirurgia era extremamente brutal na época e era feita apenas como último recurso. Obviamente, não existia anestesia e ocorriam muitas complicações causadas por infecções e sangramento. Naquela época, um paciente com sangramento era um paciente morto. Abu al-Qasim al-Zahrawi foi o primeiro a introduzir a técnica da ligadura dos vasos sanguíneos para estancar sangramentos. Ele fazia fios de intestinos de animais para amarrar a artéria principal, de modo que o sangramento não prejudicasse as cirurgias. Mais tarde, este fio foi batizado de catgut. O que é o catgut? Era um fio feito do intestino de animais. Sua característica distintiva é que pode ser absorvido facilmente pelo organismo, de modo que não há necessidade de cortá-lo com uma tesoura. O fio é absorvido pelos tecidos normais do corpo. Ele também inventou a agulha para estes fios, é claro. Seu interesse pela cirurgia foi o que o levou, mais tarde, a inventar novos instrumentos cirúrgicos segundo as doenças que ele encontrava e a anatomia que ele estudava. Al-Zahrawi inventou 200 instrumentos cirúrgicos. Uma de suas principais contribuições à cirurgia, na minha opinião, a mais importante, foi o seu interesse em instrumentos cirúrgicos. A parte importante deste estudo é que ele mostrou como fabricá-los com diferentes metais, como projetá-los, desenvolver todos eles e como usar os seus próprios instrumentos em diferentes procedimentos cirúrgicos. Ele foi, de facto, um inventor genial neste campo. E muitos dos instrumentos que al-Zahrawi utilizava naquela época não são diferentes dos utilizados hoje. Entre os instrumentos que ele inventou está um forceps para triturar cálculos. Isto é importante porque ele o inventou principalmente para entrar na bexiga, agarrar a pedra, esmagá-la e depois retirá-la. Esta técnica é utilizada ainda hoje e é chamada de litotrípsia. Na área da ginecologia e obstetrícia, sabemos que al-Zahrawi inventou o forceps, basicamente um alicate para extrair um feto morto, cortá-lo e extraí-lo. Trata-se de um sério problema no caso de um nado morto, quando o feto morre e não nasce naturalmente e não é extraído do útero, pois isso leva à morte da paciente. Ele também usava outros instrumentos, inclusive pinças e bisturis. Ele inventou as seringas, você sabia? Naquela época, as seringas se chamavam al-Zarqana. Ele inventou 2 tipos de seringas, as normais para injetar remédios e as injeções anais.
Ele usava ainda vários tipos de serras durante cirurgias ortopédicas. Também esterilizava estas ferramentas com uma substância chamada al-safra, o amarelo. Os instrumentos cirúrgicos inventados por Abu al-Qasim al-Zahrawi foram alguns dos muitos avanços que ele fez no campo da cirurgia. Eles permitiram que ele curasse doenças antes consideradas terminais. Mas ele não parou por aí, tendo estudado a composição dos medicamentos, tanto os de preparação única como os de preparação combinada. Não é possível realizar uma cirurgia bem-sucedida a menos que haja pomadas, unguentos, xaropes e muitas coisas para enfaixar as feridas e protegê-las contra inflamações. O estudo filosófico abrangente exigido do médico requeria que ele tivesse um certo conhecimento de química e botânica. Logo, ele passou a se interessar pela farmácia. A contribuição do Dr. Abu al-Qasim al-Zahrawi para o setor farmacêutico não se limitou apenas ao seu conhecimento rigoroso de botânica e ervas, mas foi além com uma nova maneira de fabricar medicamentos, despejando-os em moldes de ébano com uma decoração marcante, para que os nomes dos medicamentos pudessem ser gravados na superfície dos discos após serem extraídos do molde, facilitando a tarefa de monitorá-los e formando as bases dos processos da indústria farmacêutica no mundo. Embora al-Zahrawi se interessasse pela farmacologia, ele também se destacava em odontologia, tendo um profundo interesse em tratamentos e implantes dentários. Ele fabricava dentes a partir de ossos de vaca. Mas o que o tornou único foi a ortodontia, que hoje faz parte dos tratamentos cosméticos usados no final do século XX. Ele estava interessado em muitas áreas, poupando muito tempo aos médicos ao inventar as ferramentas e métodos que usava. A cirurgia moderna deve muito a Abu al-Qasim al-Zahrawi. Por isso ele é chamado, com razão, de o pai dos cirurgiões. Abu al-Qasim al-Zahrawi se interessava pelo treinamento, inovação, qualidade e, mais tarde, pela escrita. Depois de passar dezenas de anos educando outros, ele começou a escrever esta ciência em um livro muito conhecido chamado Al-Tazrif, o método da medicina. Eu escrevi este livro para você, exclusivamente para seu uso. Não o dê a ninguém mais. Ele contém muitos conhecimentos e benefícios, e eu o intitulei Al-Tazrif, para estar à disposição de todos os cirurgiões. Como sempre, precisarão dele, encontrando aí o que for necessário. Além das coisas que eu tentei e experimentei durante 60 anos. Trata-se de uma enciclopédia médica em 30 valores, começando com os princípios gerais na primeira parte e terminando com a 30ª parte, o tratado mais famoso sobre cirurgia. Ele dedicou vários capítulos a cada área da medicina: oftalmologia, ginecologia, odontologia, ortopedia, e não deixou de fora nenhum detalhe sobre a medicina ou a cirurgia. Ele enfrentou doenças que se espalharam pelo mundo em sua época, descrevendo-as com precisão, os seus sintomas, depois o seu tratamento em todos os detalhes. Uma das doenças que ele descreveu detalhadamente é o câncer, especialmente o câncer dos olhos e dos rins.
É por isso que este livro foi considerado um guia e referência para aqueles que o sucederam, especialmente porque foi traduzido para vários idiomas. Este extraordinário livro de 1500 páginas foi traduzido mais tarde para o hebraico e latim e daí em diante para outros idiomas europeus, tais como francês, alemão e inglês. Al-Zahrawi, como é o caso de muitos génios, nunca foi apreciado durante a sua vida. Lamentavelmente, apenas o Ocidente se beneficiou dele, ao contrário do seu próprio povo. Al-Zahrawi não se importava muito com a fama. Portanto, ele não era conhecido em seu tempo. E os historiadores muçulmanos e árabes começaram a se referir a ele um século depois da sua morte. Durante a civilização islâmica, a ciência e o conhecimento prosperaram, enquanto a Europa vivia na cidade das trevas, pois a Igreja proibia a medicina e a cirurgia e antagonizava os cientistas. No entanto, estudantes italianos contrabandearam o livro de Al-Zahrawi para diferentes lugares na Europa, sendo traduzido para muitos idiomas. A enciclopédia de Al-Zahrawi, Al-Tasrif, tornou-se a primeira referência médica na Europa por cerca de 6 séculos. O restante dos seus escritos é muito valorizado. E estes estão disponíveis nas melhores bibliotecas médicas. O mundo árabe e islâmico tinha produzido o conhecimento e as ciências que guiaram muitas das gerações europeias. Ou seja, todos os conhecimentos e ciências que chegaram à Europa vindos do Oriente tiveram uma grande influência sobre a Europa Ocidental. Al-Zahrawi é a mente mais brilhante da medicina árabe. A sua busca científica e persistente para descobrir o desconhecido da medicina e transformá-lo em conhecimento claro está no centro da experimentação científica, da busca metódica e da inovação. Esta é a alma dentro das realizações científicas árabes.